Vamos abrir a Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 12 a 20. Hoje é a nossa terceira mensagem dessa série que nós estamos fazendo, né? A série Eu Sou. Estamos vendo a forma como Jesus se apresenta no Evangelho de João. E hoje é a nossa terceira mensagem, que fala sobre a luz do mundo, Jesus se apresentando como a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12, a palavra nos diz: falando novamente ao povo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vem, de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então perguntaram-lhe: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por nós podermos estar na tua casa, podermos aprender um pouco mais da tua palavra, aprendermos um pouco mais do nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade, a luz que raia sobre nós. E peço, Deus, que o teu Espírito agora abra as nossas mentes, o nosso entendimento, prepare o nosso coração para recebermos esta palavra e possamos ser transformados e conformados à imagem do teu Filho Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Verso 12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu quero aqui fazer um paralelo com a primeira carta de João, do capítulo 1, do verso 5 ao 10, justamente com esse texto que nós lemos do Evangelho de João. Deixem abertos os dois textos aí, porque nós iremos fazer alguns comparativos. Antes, porém, eu quero só explicar um pouco a respeito desse texto que nós lemos. Contextualizar, né? Porque nós vamos falar sobre a luz do mundo e parece que o texto não se encaixa muito bem no assunto em questão aqui. A palavra diz que Jesus estava onde se colocavam as ofertas. Então, provavelmente, segundo inclusive até alguns estudiosos, Jesus estava na tesouraria da igreja. Provavelmente estava na tesouraria da igreja, onde havia os lugares que se colocavam as ofertas do povo, né? E é interessante nós avaliarmos, porque muito provavelmente esse período era o período da festa dos tabernáculos, né? Quando Jesus estava ali no templo, muitas pessoas estavam lá, até porque todo o povo de Israel ia para Jerusalém no tempo das festas, levavam suas ofertas e essas festas duravam uma semana, pelo menos 7, 8 dias aí. Então, muitas pessoas estavam lá. Várias cerimônias aconteciam durante esta festa dos tabernáculos. Muitas cerimônias aconteciam. E dentre elas, algumas cerimônias à noite. Aconteciam algumas cerimônias à noite.
E então os candelabros eles eram acesos, os participantes da festa ali seguravam algumas tochas, muitas lâmpadas eram acesas, justamente para que pudesse haver uma iluminação no local onde estava acontecendo a festa, né? Muita música tocava, o pessoal dançava, cantava. Era uma festa, meus irmãos. Pensa, uma semana inteira festejando, festas que foram ordenadas por Deus para que o povo fizesse. E passavam, meus queridos, a noite toda ali, até que a festa ia chegando ao fim, o dia raiava e todas aquelas luzes se apagavam. Acho que o momento mais oportuno para Jesus dizer que ele era a luz era justamente esse ponto. Jesus, ele tinha um time muito bom, meus irmãos. Jesus, ele tem o tempo exato das coisas. Ele é Deus. Ele sabe a hora de dizer o que ele tem para dizer. E ali ele se encontrava justamente num momento muito interessante para ele poder afirmar que ele era a luz do mundo. O povo estava se alegrando, meus queridos, com luzes artificiais, se alegravam com momentos, com pessoas que estavam ali, que eram pecadoras, se alegravam num tempo onde podiam acender as suas lâmpadas e se alegravam com isso. Apenas com isso, tinham coisas passageiras, terrenas, e estavam felizes com isso. Imagine, meus amados, Jesus dizer para eles que ele era a luz e de que ele poderia trazer uma alegria eterna. Ele era uma luz eterna, uma luz que não se apagaria, como todas aquelas em que o povo segurava e que tinha acendido. E que ao raiar do dia, com a festa terminando, todas aquelas lâmpadas apagadas. E aquele momento de tanta alegria sendo cessado. Então Jesus afirma isso, que ele é a luz do mundo. Porém, ele foi questionado pelos fariseus, que lá no verso 13 afirma que eles questionaram Jesus por Jesus testemunhar de si mesmo. O seu testemunho não é válido, falaram para Jesus. Resumindo, chamaram Jesus de mentiroso. Porém, meus queridos, a resposta do nosso Senhor não poderia ter sido melhor. Ele se baseia no Antigo Testamento, respondendo a esses fariseus, dizendo o seguinte, que a vossa lei, Jesus está aqui se excluindo daquilo que os fariseus estavam o questionando. Por quê? Porque Jesus em si não podia testemunhar. Quem ele tinha mais para confirmar esse testemunho? Então Jesus, ele se baseando no Antigo Testamento, ele fala, a vossa lei está dizendo que o testemunho de duas pessoas deve ser aceito como verdadeiro. E isso está escrito lá em Deuteronômio 19:15, que diz o seguinte, uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, Jesus, ele se defende, ele defende a sua declaração, dizendo que ele e o Pai são testemunhas de que ele mesmo é a luz do mundo. Jesus aqui está dizendo que ele e o Pai, duas pessoas, estão afirmando e testemunhando de que Cristo era a luz. Quais são as testemunhas que podem estar à altura de Cristo e do Pai? Não há ninguém que pode chegar a esta altura. E Cristo estava dizendo que ele e o Pai afirmavam que ele ali era a luz e que o testemunho de ele ser a luz do mundo era verdadeiro. No meio de tanta escuridão espiritual que havia ali, de uma cegueira por parte dos fariseus, de pessoas conhecedoras da lei, Jesus se apresentou como sendo a luz e podendo solucionar esse problema dessa escuridão espiritual que aqueles homens tinham. Agora vamos lá para 1 João 1
a partir do verso 5, diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então eu quero aqui, meus amados, agora fazer esse paralelo. Jesus havia afirmado e ratificado a veracidade da afirmação dele de que ele era luz. E o mesmo João, que escreveu o Evangelho, escreve essa carta. E inclusive esse texto está sendo escrito para pessoas crentes. Essa passagem está descrevendo a natureza de Deus. Afirma: Deus é luz. Está mostrando o relacionamento que a humanidade tem com o Senhor. Essa expressão Deus é luz retrata a essência do seu caráter. Um caráter santo e puro. Porque a luz mostra esta pureza. A luz mostra esse caráter, esse atributo de Deus. Mostra esta essência que ele tem. Então, vamos rapidamente aqui avaliar esse conceito, examinando quem Deus é, com relação à humanidade, à sua criação aqui. O homem pecou, e nós temos dito aqui, praticamente todo domingo, nós falamos do nosso primeiro representante, Adão. Então Deus criou o homem, do homem criou a mulher, um casal que Deus colocou para cuidar da criação que ele havia feito, do jardim, dos animais, de tudo. Porém, eles, mesmo sendo criados à imagem e semelhança de Deus, eles pecaram. Eles reconheciam um domínio divino que havia sobre eles, uma superioridade que havia sobre eles. Eles sabiam que eles tinham sido criados à semelhança de Deus, um reflexo do próprio Deus, porém, eles pecaram. A queda trouxe um quadro catastrófico para a humanidade, para aquele casal. O relacionamento com Deus foi rompido, foi cortado. Este foi o efeito da queda do homem. O relacionamento com a luz, rompido. E o homem agora se viu em trevas. Para salvar e restaurar a humanidade dessas trevas, foi necessário Deus enviar o seu Filho para morrer numa cruz por nós, para se entregar àquele que também era a sua própria imagem, mesmo não tendo sido criado, porque era Deus também, mas também era a imagem do Deus o Pai. Ele veio para dar a sua vida, para que nós todos pudéssemos voltar a ter um relacionamento com Deus, pudéssemos voltar a ver esta luz que o homem vivia antes do pecado, antes da queda. Então, nós percebemos aqui que andar em trevas é pecado. Andar em trevas é escuridão. Como andar na luz é nós andarmos em vida. É nós podermos ver as coisas. A Bíblia, meus queridos, ela trata isso com muita clareza. Quando a Bíblia fala sobre luz, ela sempre está se referindo à alegria,
a bênção, a vida. E em contrapartida, quando ela fala sobre trevas, ela está falando sobre morte, sobre tristeza, sobre adversidades. Qualquer passagem que você pegar e tiver luz, você sempre vai relacionar isso com a vida. E quando tiver trevas, você sempre vai relacionar isso com a morte. A Bíblia, ela trata muito claramente estas coisas. E aí nesta passagem que nós lemos aqui de 1 João 1, nós encontramos 3 alegações falsas que o povo faz a respeito dos seus pecados diante de Deus. E olha que esta carta foi escrita para crentes. A primeira alegação é que eles afirmam que têm comunhão com Deus, quando isso na verdade não era verdade. Viviam em seus pecados separados de Deus. O verso 6 relata isso. Isso revela a indiferença, a amoralidade. Lembrando que santidade, meus irmãos, é justamente uma capacidade moral. Quando o homem pecou e ele saiu desta presença santa de Deus, o homem perdeu esta capacidade de poder raciocinar. É interessante porque a Bíblia diz que nós prestamos um culto racional a Deus. Quer dizer, quem presta culto a Deus? Aquele que foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que pode agora estar novamente na presença de Deus. Pode ser chamado de santo. Então o santo, ele raciocina. E quando o homem peca, que é rompido esse relacionamento, é rompido com a santidade de Deus, o homem se encontra agora imoral, quer dizer, não raciocina de forma correta. E é isso que o apóstolo João está dizendo aqui. Vocês dizem que têm comunhão com Deus, quando na verdade vocês vivem da forma como bem entendem, vivem nos seus pecados. Vocês não estão vivendo de acordo com a palavra. E no verso 7, João é muito enfático quando diz que essas pessoas não possuem a verdade, porque não foram purificadas dos seus pecados. Vivem apenas de aparências. Uma luz que brilha e logo se apaga. Segundo lugar, as pessoas sugerem que elas não têm pecado. O verso 8 fala isso. Vocês afirmam que vocês não têm pecado. Aqui está a negação de qualquer ação errada ou injusta. O homem acha que ele é bom. Ele nega qualquer coisa que ele possa fazer errado. Eu não cometo erros, não tenho erros. Isso é uma rejeição ao fato de que existe uma natureza pecaminosa nesse indivíduo. Quer dizer, o homem, esse indivíduo, negando a sua natureza pecaminosa, negando qualquer coisa errada que ele possa fazer, qualquer ação injusta. E terceiro, o povo nega que o pecado não está presente em suas vidas. Eles dizem que eles não praticam o pecado. Percebam que aqui nós temos um quadro muito claro do que nós temos visto ultimamente, do que sempre aconteceu na humanidade. Mas a gente tem visto, parece que com um pouco mais de normalidade, entre aspas. Luzes se acendendo. Eu sou bom. Eu não peco. Mas, enquanto que por trás destas máscaras, na verdade existe uma escuridão. É uma luz que dura muito pouco. Embora Cristo tenha, na sua morte, satisfeito a ira de Deus pelo pecado do crente, a natureza pecaminosa ainda permanece dentro dele. Paulo fala isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Agora, o mal que está
O mal que eu não quero fazer, esse está em mim. Paulo era crente, uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo de Deus, santificada, mas reconhecia que ainda estava com um corpo que tem uma natureza pecaminosa. E nós, como crentes, temos uma natureza divina, santa, imaculada, mas ainda estamos também com uma natureza pecaminosa. Isso é sinal, meus amados, que nós precisamos buscar a santidade de Deus, para que não sejamos luzes com prazo de validade, que se queimem daqui 2 semanas, luzes que se apagam com a primeira adversidade que encontra. Nós precisamos buscar a santidade de Deus, para que esta luz de Cristo, que é real e verdadeira, ela brilhe dentro de nós. Esta luz não se apaga, meus irmãos. Nós temos visto, como eu acabei de falar, muitas e muitas ocasiões em que enxergamos como estes crentes aqui se posicionavam na época em que João escreveu para eles. Pessoas que dizem ter comunhão com Deus e vivem de uma forma desordenada. Pessoas que se consideram sem pecado. Recentemente vimos um homem dizendo que nós somos deuses. Um absurdo, uma heresia, uma enganação, afirmando que não tem pecado. Pessoas que se apoiam nas boas ações que fazem para se justificarem. Eu já doei cesta básica, eu já fiz minha contribuição para a instituição de caridade, já doei para aquele grupo que fez juntou lá um grupo para doar cesta básica para pessoas que estão carentes agora nessa época de pandemia. Pessoas que se apoiam nas suas boas ações para justificarem as suas vidas. Mas não dá certo, meus irmãos, não é por boas obras que nós somos justificados. Nós somos justificados pela fé no Filho de Deus. Essas luzes, elas se acendem, mas com o passar do tempo, elas vão se apagando. Lá como aquela festa em que o povo estava, luzes acesas, o início da festa, muita iluminação, muita alegria. E conforme o tempo vai passando, toda essa animação vai baixando, aquelas luzes vão se esvaindo. Luzes que têm prazo de validade. É por isso que nós precisamos nos apoiar no nosso Cristo, porque o nosso Jesus não tem prazo de validade, Ele é eterno. Esta luz é eterna, ela é verdadeira e ela brilha de forma intensa e nunca perderá sua intensidade e brilhará eternamente. E aqui nós chegamos no ponto que eu gostaria de chegar. Nós vamos estreitar um pouquinho o paralelo entre esses dois textos. A luz é a capacidade de visão. Se você pesquisar no Google, lá, luz, significado, coloca lá no Google. Você vai perceber, vai abrir um dicionário. A primeira definição é capacidade de visão. Você precisa de luz para poder enxergar. Na escuridão, você não enxerga nada. Parece uma coisa até um pouco tonta de se dizer, né? Mas nós vamos ver como isso é muito sério. No texto de 1 João, no capítulo 1, diz que Deus é luz, e se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E no Evangelho de João, no capítulo 8, que nós lemos, diz que Jesus é a luz do mundo. Quem o seguir nunca andará em trevas. Então percebam que a afirmação andar na luz implica em seguir o Senhor Jesus Cristo.
lá na carta de João, está dizendo que nós, se andamos na luz, nós estamos em Cristo então. E aqui no Evangelho de João, diz que nós temos que seguir a Jesus. Se nós estamos nessa luz, nós seguimos. Então percebam que andar na luz e seguir Jesus Cristo são coisas que estão juntas, não se separam. O sentido no grego desta palavra segue, de João 8,12, é muito interessante. Sabe o que quer dizer esta palavra segue? Especificamente, seguir um mestre. O sentido desta palavra segue no grego é justamente seguir um mestre, tornar-se um discípulo de alguém, acompanhá-lo pessoalmente, tornar-se discípulo de alguém no que diz respeito à fé e à prática, e seguir os seus ensinamentos. Nós aprendemos aqui no estudo bíblico da igreja há algum tempo atrás sobre conhecer pessoalmente o Senhor Jesus Cristo. Pessoas que tiveram a revelação especial de Deus e podem agora ver, enxergar este Deus, podem agora conhecer este Deus pessoalmente. Esta palavra segue, no verso 12 do capítulo 8 de João, quer dizer exatamente isso. Ou seja, a única forma de andar verdadeiramente na luz é se nós estivermos em Cristo. Paulo, em todos os seus escritos, vira e mexe, ele sempre afirma: vós estáis em Cristo. Vocês são criaturas feitas em Cristo. Vós sois feituras suas, criados em Cristo. Paulo sempre está afirmando, nós sempre encontramos esta expressão em suas cartas, justamente para nós vermos a veracidade da Bíblia, como as coisas se juntam e fazem sentido. Nós seguirmos Cristo significa que nós fomos agora, então, regenerados pelo Espírito Santo de Deus, através da obra deste Jesus na cruz do Calvário. Agora nós estamos na luz. Nós seguimos, por quê? Porque nós vemos. Nós só podemos seguir alguém se nós estivermos enxergando esta pessoa. Se você não estiver enxergando, você não tem como seguir. Como se segue na escuridão? Não existe essa possibilidade. Você só pode dizer que segue se você estiver enxergando o seu mestre. E é isso que Cristo fez na cruz para os seus eleitos. Ele trouxe a possibilidade agora daqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue, de poderem ver o seu mestre. Olha só o que a palavra nos diz em 2 Coríntios 4:6. Pois Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz. Olha que afirmação. Deus disse: das trevas resplandeça a luz. Aqui nós estamos fazendo um comparativo com Gênesis 1:3, quando Deus disse: haja luz e houve luz. Percebam que ao mesmo tempo que Deus disse, esta ordem foi obedecida. Deus determinou que houvesse luz e houve essa luz. Da mesma forma que Deus disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O salmista já tinha tido esse vislumbre quando ele escreveu o Salmo 119 e 105. Ele disse assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Deus resplandeceu nos nossos corações. Não fomos nós estávamos na escuridão.
perdidos, cegos nas trevas, mas Ele resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós podemos ver, agora nós podemos dizer que a palavra do Senhor é que ilumina os nossos passos, ela é lâmpada para o nosso caminho, ilumina o nosso caminho, nós podemos enxergar, nós podemos ver, nós sabemos para onde nós estamos indo agora. Essa luz dentro de nós, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, ela nos habilita a sermos luz nesse mundo de trevas. Nós podemos afirmar que nós somos luz. Por quê? Porque Cristo está em nós e Ele primeiro brilhou em nós. E Mateus 5 diz isso: vocês são a luz do mundo. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O fato de nós sermos luz, meus irmãos, não implica no fato de nós aparecermos. Somos nós que estamos aqui, é o Israel aqui, é o pastor Cláudio, é o Osiel. Não! Implica em as pessoas poderem enxergar Cristo em nós. O fato do Senhor ter brilhado dentro de nós e resplandecido a sua luz em nós é para que o Pai seja glorificado. Não para nós aparecermos. Não existe importância em nós. Nós somos pecadores, meus irmãos, miseráveis, depravados, sujos, miséria. Mas o Senhor nos resgatou dessa lama do pecado. E o mérito não está agora em nós, como nunca esteve. Não existe mérito no lixo, não existe mérito na miséria. Mas agora nós, que podemos ser santos, que podemos ser chamados de santos, brilhamos à luz do nosso Jesus. O mérito é dele porque ele morreu para nos resgatar da maldição do pecado. Ele se fez maldição por nós, Gálatas 3,13. Ele se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele se fez trevas no Calvário, para que pudesse raiar dentro de nós a luz. Por isso que nós vemos por aí tantas luzes falsas, porque são pessoas que batem no peito e se autopromovem, se elegem, colocam o seu nome acima de todas as coisas. Errado. Não se engane com essas luzes que logo vão se apagar. Volte-se para a palavra de Deus. Volte-se para Cristo. Ele é a luz verdadeira. Quem mostra Cristo quem prega as Escrituras, quem se preocupa em estar voltado para a palavra, é uma luz de confiança, é uma luz digna de confiança para aquele que está em trevas. Nós somos essa luz porque Cristo está em nós, meus irmãos, e brilhamos para glorificar o nosso Pai. Olha só o que a Bíblia nos diz em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como também lá em 1 Coríntios 6,20, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O corpo quer dizer, o nosso corpo hoje é uma luz para glorificar
o nosso Pai que está nos céus. É para mostrar Cristo em nós, a esperança da glória. É para que aquele que está em trevas possa olhar para nós e enxergar uma luz e dizer: esta luz não se apaga. Cristo, ele veio a esse mundo e disse: eu sou a luz. E aqueles que o seguiram sabiam que essa luz nunca se apagaria. Nós, meus amados, por causa de Cristo, brilhamos e passamos também esta mesma confiança para aqueles que estão em trevas. Sabe por causa do quê? Por causa das nossas boas obras, como nós lemos anteriormente aqui. E da mesma forma como Efésios 2:10 nos afirma, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Por isso, meus amados, que estar na luz é seguir Jesus obrigatoriamente, é andar em santidade. Seguir a Cristo exige uma vida de santidade, e uma vida de santidade é uma vida prática de boas obras, obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas, obras para que nós praticássemos, para aquele que esteja em trevas possa olhar para nós e ver a obra que Cristo fez em nós. O discípulo é um reflexo do seu mestre, meus irmãos. Se nós somos discípulos de Cristo, nós refletimos Cristo. Andar com Jesus é uma garantia de que nós jamais andaremos em trevas novamente. Não existe essa possibilidade de nós voltarmos para a escuridão. Muito pelo contrário. Nós teremos a luz da vida. O verso 12 de João 8 termina dessa forma. Andar no escuro nos traz incerteza, insegurança, tristeza, pânico, desespero. Sabe por quê? Porque você não enxerga nada. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe onde você está pisando. Você não sabe para onde você está indo. Você não sabe qual vai ser o ponto final do seu caminho. E as consequências de não seguir Jesus são trágicas. E o próprio Jesus disse isso na continuação desse texto que nós lemos de João 8. Lá no verso 24, continuando essa conversa com os fariseus, ele diz assim: eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Andar na luz é certeza de segurança. É uma certeza de não tropeçar, de não cair. Tudo é claro. Você é capaz de ver. Luz é capacidade de visão. Você é capaz de ver, você sabe para onde você está andando, você sabe onde o caminho vai dar. O resultado natural da luz é vida. Quando nós colocamos Jesus na conversa, nós estamos falando de vida em abundância. Estamos falando de vida eterna. Em meio a tão grande escuridão, Jesus se apresentou e continua até hoje se apresentando à humanidade como a luz do mundo. O único que pode dar uma direção correta para a vida de cada pessoa. Ele é o único que dá garantia de nós não andarmos por caminhos errados. Ele é o único que com a sua luz pode revelar todas as coisas àqueles que o seguem, livrando-os de qualquer coisa que possa dar errado. Por quê? Porque ele é uma luz que não se apaga. A partir do momento que você trilha este caminho, você pode ter a certeza de que você irá até o final, e essa luz não irá se apagar e não deixará você na mão. Porque aquele que começou a boa obra em nós, ele a aperfeiçoará até o dia da volta do nosso Senhor. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Senhor, nós te damos graças, porque Tu és a nossa luz. Nós podemos confiar em Ti, porque nós podemos ver
se estivermos com o Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Se nós elevarmos os nossos olhos para os montes e perguntarmos de onde vem o nosso socorro, nós podemos ouvir: o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é um majestoso, maravilhoso, o Deus forte. O Senhor é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem te deter. Nós te adoramos, Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Nós te adoramos, porque para nós podermos hoje dizer que nós estamos na luz, o teu Filho se fez trevas por nós. A palavra diz que quando o Senhor Jesus expirou, trevas tomaram conta do Calvário. Porque trevas é sinal de morte. Mas ao terceiro dia, quando aquelas mulheres foram para o túmulo visitar o corpo de Jesus, viram aquele túmulo aberto, e o anjo dizendo: por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele ressuscitou, a luz raiou naquele domingo. A vida agora está entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esta luz raiou dentro de nós, seres humanos pecadores, para nos fazer santos e irrepreensíveis diante dele, para nós podermos ser aceitos diante do Pai, porque o Pai viu a luz do seu próprio Filho raiando, e olhando para nós, vê o seu Filho raiar dentro de nós. Obrigado, meu Deus, por obra tão bendita. Nós te adoramos, porque o Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo, é a luz das nossas vidas. Glórias ao Filho de Deus. Glória. Em nome de Jesus. Amém.